Olá, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre o jogo de ontem, o empate do Bahia contra o Grêmio, né? Eliminação, infelizmente, na Copa do Brasil. E a princípio eu gostaria de dizer para vocês que me conhecem, né, que eu sempre faço avaliações, vocês nunca vão ver um torcedor falando, e sempre é uma pessoa equilibrada a nível de futebol. Eu não consigo, né, torcer, vestir uma camisa de um time quando eu estou falando, e sempre fui assim, desde há 31 anos atrás, que eu comecei em rádio, que eu tenho essa postura. Eu não consigo passar no microfone essa responsabilidade que eu tenho, ser um torcedor. Eu procuro fazer as minhas avaliações como um cronista esportivo, como uma pessoa que você tem que confiar no que ele está falando. E é assim que eu procuro fazer os meus programas, os meus vídeos, passar essa informação para vocês. Então, sobre o jogo de ontem, o futebol que o Bahia jogou ontem, esse futebol representa sim o torcedor do Bahia. É esse tipo de jogo que o torcedor do Bahia quer ver o Bahia jogar. É esse tipo de jogo sem medo do adversário, sem aquela coisa de que daqui a 30 segundos, a 1 minuto, nós vamos tomar o gol, nós vamos perder o jogo, nós temos que ficar aqui atrás. Nós não podemos perder, não é assim que se joga futebol. Futebol tem um começo, meio e fim. E se você não fizer isso dentro do futebol, você está perdido, né? Futebol tem que ter treinamento. Futebol, você olha ele jogado e você tem que ter aquela energia de que é um time trabalhado, sincronizado, que é um time arrumado, que o time faz jogadas ensaiadas, triangulações, inversão de posicionamento dentro de campo, que o jogador não fica esperando a bola no pé, que ele dê opção para o seu companheiro, para o seu colega, para receber uma bola, um ponto futuro, ou desloque para que a marcação adversária seja complicada. E o Bahia ontem jogou esse futebol. É claro que nem sempre tudo dá certo. Às vezes existem coisas que não dão certo. Por exemplo, o torcedor foi assim: mas se não fosse o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, o Bahia tomaria 5 ou 6 gols ali. O goleiro está ali para isso, gente. Senão, não precisava de goleiro. Agora, o melhor jogador do Bahia ontem foi Marcos Felipe. A gente não pode deixar de anotar. A gente reparou a diferença? O melhor jogador do Bahia ontem, importantíssimo, foi Marcos Felipe. Mas ele está ali para isso, ele está ali para não deixar a bola entrar. Esse é o trabalho do goleiro. É a mesma coisa, o Everaldo fez um péssimo primeiro tempo, mas a bola chegou no Everaldo, o Everaldo foi lá, fez o gol. Aí se você for para a relação dos melhores em campo, vai estar lá Everaldo. Por quê? Porque fez o gol. Praticamente não pegou na bola, atrapalhou o ataque do Bahia, não conseguia se movimentar, mas fez um golaço no final do primeiro tempo. Então é uma diferença entre atacante e o goleiro. Então é dessa maneira que eu vejo o futebol. O Acevedo brilhante na marcação, roubou quase todas as bolas, quase 100% de aproveitamento nas antecipações, nas tomadas de decisões, né, tomando a bola do adversário. Agora, tem um grande problema. Ele não é um driblador. O Acevedo não é um jogador de chegar na área do adversário. Já aquilo que a gente já fala há algum tempo, Rezende tem as suas dificuldades, é lento, sabe, na marcação. Aí de vez em quando ele é mais rápido no ataque do que o Acevedo. Mas só que uma coisa é você chegar lá no ataque, outra coisa é você foi fazer o que no ataque? Não é isso? Porque nunca Rezende, né, consegue, né, dar um passe para o gol, fazer o gol, quase nunca. É muito complicado. Cauli estava machucado, voltou a jogar ontem. Não foi tão participativo, mas é diferente quando você tem Cauli em campo. Você sempre fica esperando uma grande jogada, né? E ontem ele fez boas jogadas. O Kaique, né, tem crescido muito no Bahia. Fez um primeiro tempo muito bom, puxando os contra-ataques do Bahia. O Ademir no segundo tempo, né, começou melhor, puxou também ataques para o Bahia. O Bahia botou 2 bolas na trave no final do jogo. E uma dessas 2 bolas, se entra, gol, o Bahia ganha o jogo, acabou. Então, assim, eu estou falando tudo isso porque cria-se uma junta, né, de vamos acusar alguém, e aí vai para cima de Cicinho. Poxa, Cicinho é limitado? Melhorou muito nos últimos jogos do Bahia? Melhorou. Agora, o jogo de ontem o Bahia perdeu por causa do Cicinho?
Não, pô. Aquela jogada do Ferreirinha do lado esquerdo, o Ferreirinha entrou contra o Botafogo e fez a mesma coisa. E olha que o lateral do Botafogo é muito bom. É muito bom lateral. E o Ferreirinha fez a mesma coisa. Toda hora na linha de fundo não é fácil marcar o Ferreirinha. Então, mas a culpa foi de Cicinho. Não. Mas ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti. Acevedo, que foi um grande jogador em campo, perdeu o pênalti. Gabriel Xavier perdeu o pênalti. Eu não estou aqui como advogado de ninguém. Estou aqui apenas falando para vocês a minha visão do jogo de ontem. Houve aquele problema todo antes de começar a partida. O jogo atrasou em 1 hora e 5 minutos. Né? Tudo isso abala emocionalmente os jogadores, o grupo, tanto para um lado quanto para o outro. O jogo daquele jeito, o campo daquele jeito, favoreceu mais ao Bahia do que o Grêmio, porque o Grêmio tem muito mais qualidade técnica do que o Bahia, é um time de jogadores com muito mais qualidade do que o Bahia. Então, se o campo está seco, se o campo está normal, a tendência é que o Grêmio, dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, colocasse a bola no chão. Veja que o Grêmio toca a bola de primeira às vezes. Esse Soares joga demais, quase que ele faz um golaço por cima do goleiro do Bahia. Se o goleiro não tivesse num dia maravilhoso. Tomou bola na trave também do Soares. Bahia deu 2 na trave, tomou 1 na trave. O pênalti, eu acho que não foi pênalti. Pelo que a gente tem visto aí da nova regra, para mim não foi pênalti. Porque a bola bate, se eu não me engano, em Rezende antes de chegar no Acevedo. Depois bate na perna do Acevedo para depois ir no braço dele. Então, para mim, não foi pênalti. E o árbitro terminou marcando pênalti, mas o goleiro do Bahia, mais uma ótima defesa. Pegou a bola. Então, assim, esse futebol do Bahia ontem nos representa. É o Bahia que a gente sempre viu jogar, gente. Com garra, com vontade, com técnica. Né? Um time que atacou o adversário. Se você chegar agora, dito com o resultado normal ontem, o empate era o resultado normal, então cada um poderia passar. Porque não vamos ser injustos e dizer que o Bahia foi melhor do que o Grêmio. O Grêmio teve várias oportunidades de fazer o gol. O goleiro Marcos Felipe fechou o gol, gente. Foram muitas bolas dentro do gol do Bahia. O Bahia também teve, jogando fora de casa. No campo do Grêmio, o Bahia se agigantou. E o Bahia poderia também ter feito gols, sobretudo no final do jogo, que botou 2 bolas na trave. Então, esse futebol do Bahia que a gente quer ver o Bahia jogar. Só lembrando que dos últimos 14 jogos, viu, seu Renato Paiva, o Bahia tem apenas uma vitória, que foi aquela vitória do além contra o Palmeiras, que ninguém esperava. Criou-se, né, uma expectativa de que o Palmeiras ia ganhar e ganhar bem do Bahia, não nossa aqui, e vocês sabem disso, está aí gravado. O Palmeiras vinha com 4 desfalques de jogadores da seleção, das suas seleções, são 3 da seleção brasileira, tinha 1 da seleção uruguaia. Então o Palmeiras veio desfalcado, o Bahia aproveitou, foi lá e ganhou de 1-0. Mas dos últimos 14 jogos o Bahia só ganhou um jogo. Então, se o Bahia jogar o que jogou ontem, e a gente fala assim, mas a gente sabe que é difícil, tá? Eu vou fazer elogio ao Renato Paiva, que foi corajoso e fez o que tinha que fazer ontem. Sabe, surpreendeu o Grêmio. O Grêmio veio para cima do Bahia, eu vou colocar 2 pontas. Gente, eu falei isso a semana inteira, vocês lembram? Se fosse eu, entraria com o Kaique, com o Ademir, talvez não com o Everaldo. Mas como ontem não tinha Tassiano, tudo bem entrar com o Everaldo. Se tivesse Tassiano, eu não entraria com o Everaldo, eu colocaria Cauli para chegar, mas os 2 pontos tinham que jogar para dar profundidade. E teve profundidade ontem o Bahia, e a gente faz justiça ao Renato Paiva pela escalação e pelo comportamento do time do Bahia ontem. A gente não pode deixar. O que a gente não pode colocar na cabeça é que o Bahia perdeu por causa de um jogador. E isso prejudica, isso atrapalha, porque na realidade, a realidade não é essa. O Bahia ainda tem erros, o Bahia marca muito mal o adversário. Não só o Grêmio ontem, mas o Bahia marca mal, tem marcado mal dentro do Campeonato Brasileiro, precisa ser ajustado, precisa ser arrumado, porque se você não toma gol cá atrás, você faz um lá na frente, você ganha o jogo. Ficou para a próxima, minha gente, a Copa do Brasil. Não foi dessa vez ainda que o Bahia chegou na semifinal. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Bahia está orgulhoso pelo futebol jogado contra o Grêmio na partida de ontem. Que o Bahia ficou aberto até o final. O Bahia poderia ter ganho a partida. Grande abraço, ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.